Carlos Gil, Vini Júnior, parece que passa a ser dúvida para essa partida. Gil, explica melhor isso pra gente. Boa tarde. Hello, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, segundo a CBF não, viu, Débora? A CBF disse que ele vai treinar amanhã. Normalmente ele não foi para o campo hoje, ele calçou tênis, foi para a academia fazer um trabalho separadamente. Agora, a gente precisa ficar de olho porque isso já aconteceu com o Marquinhos. Não, tá tudo bem, amanhã treina, acabou não treinando, ficou fora do jogo contra a França. Então, pela CBF, o Vini treina amanhã e a boa notícia é justamente o Marquinhos. Esse sim foi para o treino, de chuteira, foi para o campo. A gente acompanhou um pedaço ali do treino e depois foi fechado à imprensa com o Danilo na lateral direita, substituindo o Wesley, que cortado já foi embora, né, e mantendo o Bremer, Léo Pereira e o Douglas Santos, mas o Marquinhos participou também. O Vitor Reis, zagueiro que foi convocado para esse segundo jogo, chegou ontem à noite, já participou do treino também. E lá na frente, sem o Rafinha, o Luiz Henrique pode ser o titular? Pode ser o titular, foi muito bem no segundo tempo contra a França. Agora, no jogo contra os franceses, o Ancelotti ainda não observou, não colocou para jogar nem o Ryan, nem o Endrick. Então, seria uma boa aposta também que um dos dois começasse o jogo como titular e que os dois pudessem participar de alguma forma em algum momento do jogo, porque precisam ser observados. A Croácia venceu a Colômbia na quinta-feira, o Brasil perdeu da França, agora se enfrentam. É uma revanche, de certa forma, da Copa de 2022, né, Débora? Que a gente leve a melhor dessa vez, Gil. Obrigada pelas informações. Vamos falar agora do Arrascaeta, o camisa 10, craque do Flamengo. O uruguaio não começou o ano tão bem quanto em 2025. Tem gente criticando, mas os flamenguistas acreditam sim que ele pode voltar a ser decisivo. O cara é uma unanimidade. Arrascaeta é o nome da emoção! O Arrascaeta, ele representa, né? Não foi à toa que o Zico deu a 10 para ele, né? O Arrascaeta aí, depois de Zico, ele vem se tornando um dos melhores craques que para vestir a camisa 10 do Flamengo. E ainda vem de um 2025 assustador, no bom sentido. Em 64 jogos, foram 25 gols e 20 assistências. Agora, o que virá depois da melhor temporada da carreira? Vamos ver como está o ano do Arrascaeta e comparar com 2025. Nessa temporada, na atual, são 12 jogos até o momento, com 3 gols e 1 assistência. Em 2025, nos primeiros 12 jogos, 3 gols e 2 assistências. Números bem parecidos. Mesmo assim, tem gente chiando. Neste lance contra o Corinthians, muitos torcedores disseram que era para ele ter tocado para o Samuel Lino. Arrasca rebateu as críticas e falou que a história dele está sendo escrita com lealdade. A verdade é que o camisa 10 ainda não foi decisivo em jogos importantes neste início de temporada. Agora é suicídio coletivo. Quando ele fala agora, é nesse momento. Abre aspas. Não vamos fazer um estádio com a atual taxa de juros no Brasil. Custa 3 bilhões o estádio. 15% de juros ao ano são 450 milhões de reais. São 80 milhões de euros. São 2 paquetais por ano só de juros. Fazer um estádio nessas condições é suicídio esportivo. E aí você vai bater de frente com vencer, 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 que está no hino. Mas, com os juros caindo e o Flamengo dobrando de tamanho, tenho certeza que daqui a 3, 4 anos essa visão vai ser alterada. Vivemos 130 anos sem ter o estádio próprio. Imagina se tivesse. O que o Flamengo seria? Não seria malvadão. Acho que não tinha competição, ninguém ia nem querer nem jogar contra a gente. Vamos levando, como diz Zeca Pagodinho, vida leva eu, um dia de cada vez. O papo é sensacional. E ele finalizou: dinheiro não é infinito. As pessoas falam que o Flamengo fatura 2,2 bilhões, mas não lucramos com isso. É diferente o que fatura e o que sobra de dinheiro. No passado sobrou 365 milhões de reais. É muito dinheiro para qualquer clube do Brasil, mas não paga nem 70% dos juros do estádio. É uma questão de momento. Para fazer isso agora eu teria que renunciar a outras coisas. E tá certo o BAP, né? Tá muito certo. Uma declaração extremamente inteligente. Assim, na boa, gente. Vocês sabem, quem me acompanha aqui, que o meu sonho, um dos meus sonhos como torcedor do Flamengo é ver o Flamengo ter um estádio próprio. O outro sonho era ver o Flamengo ser campeão da Libertadores, graças a Deus já vi algumas vezes, e vou ver mais vezes daqui a alguns anos. Agora, o estádio ainda vai esperar, esse sonho vai ser protelado, e aí lá na frente a gente vê, mas pelo menos já tem o terreno. E eu acho certo, é isso. Você, pessoa física,
Adianta você se endividar para dizer que tem uma casa própria? Não adianta, cara. Não adianta. É você trabalhar com a realidade, é ser realista. E o BAP ele foi realista com o torcedor rubro-negro, pensando no melhor para a instituição. Recentemente, muita gente batia na tecla que o Flamengo tinha que construir estádio a todo custo. Qual seria esse custo? Se tornar SAF? A gente nunca vai saber, fica o questionamento. E o BAP também elogiou demais o Alacian. Rapaz, tá com moral, hein, o Alacian? Olha o que ele meteu aqui. Acho que esse ano o Alacian vai arrebentar. Joga em qualquer posição da frente. É rápido, tem fôlego. Se você traz esses jogadores que a torcida quer por imediatismo, você entope um canal de evolução dos atletas da base. Cada garoto amadurece com uma idade. O Flamengo não tem a necessidade que já teve de vender para fazer dinheiro. Talvez daremos mais tempo para os garotos estourarem aqui, disse BAP em entrevista ao podcast lá na Flamengo TV. Mas o Alacian seria vendido, né, BAP? A gente sabe por que não foi vendido, porque o Red Bull Bragantino quis mudar uma cláusula. Vai ver que Deus escreveu certo com linhas tortas, porque o Alacian, de fato, é um jogador que tem características que o Leonardo Jardim gosta bastante. Mas aí precisamos ter calma para saber se o Alacian vai abraçar essa oportunidade. Recentemente eu critiquei o Alacian não pela qualidade técnica dele, mas pela postura dele dentro e fora das quatro linhas. Tomara que tenha amadurecido e tenha mais oportunidades com o Leonardo Jardim e aproveite essas oportunidades. Galera, o primeiro jogo dessa data FIFA das seleções, a primeira rodada, digamos assim, chegou ao fim e eu vou trazer aqui para vocês o aproveitamento de jogadores do Flamengo que estão convocados. Léo Pereira ficou o tempo todo em campo no jogo do Brasil contra a França. Gonzalo Plata, já a gente vai falar sobre ele, foi substituído nos acréscimos do segundo tempo. Ele deu assistência para o gol do Equador no empate com o Marrocos, porém cometeu um pênalti também. Enfim, não foi um jogo tão bom para o Gonzalo Plata. Varela ficou todo o tempo em campo pela seleção uruguaia. Arrascaeta ficou até os 42 minutos do segundo tempo. Mas eu vi esse jogo, Arrascaeta muito mal. Inclusive, isso é um tapa na cara daqueles que falam assim: Arrascaeta tá mal no Flamengo porque tá se poupando para a seleção. Então, chegou na seleção, ele fez a mesma coisa que veio fazendo no Flamengo esse ano. Uma partida abaixo, uma exibição abaixo. Quem começou no banco e foi acionado durante o jogo foi Carrascal pela seleção colombiana. Ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo na vaga do James Rodrigues. E ele também não teve uma atuação muito legal não, foi até criticado por colombianos nas redes sociais. Inclusive, parece até o mesmo momento que ele vive no Flamengo. Altos e baixos, altos e baixos. De fato, a temporada do Carrascal até o momento está sendo marcado por isso, uma irregularidade. Danilo pela seleção brasileira e De La Cruz pela seleção uruguaia ficaram no banco e não foram acionados. Eu gostaria muito que o De La Cruz estourasse na seleção uruguaia, chamasse a atenção de algum clube e o Flamengo vendesse esse jogador, porque eu acho que com o passar do tempo ele só vai se desvalorizar porque vai ser pouco utilizado. Os próximos jogos desses jogadores, dia 29, tá? Colômbia e França em Washington, nos Estados Unidos. Dia 29 é o famoso amanhã, domingão. Léo Pereira e Danilo, dia 31, terça-feira, Brasil e Croácia em Orlando, nos Estados Unidos. Varela, De La Cruz e Arrascaeta, dia 31, terça, Argélia e Uruguai, em Turim, na Itália. E o Plata, dia 31 também na terça, Holanda e Equador, lá na Holanda. E por falar em Plata, galera, ele quebrou o silêncio e ele falou o seguinte sobre o momento dele que ele está vivendo no Flamengo. Estar com os companheiros aqui na seleção equatoriana me fez esquecer tudo que está acontecendo fora do meu entorno, onde está a minha equipe, então fico muito feliz. Gonzalo Plata, alguém bota algo para ele não continuar fazendo besteira, continuar não falando nada. Ele precisa ficar calado, porque quanto mais ele fala, mais ele piora a situação dele com o Leonardo Jardim, porque é um treinador que não gostou da postura do jogador nos primeiros dias de treinamento, tanto é que o jogador não foi relacionado, causou aquele burburinho todo, e toda vez que ele faz algo, piora a situação. Nessas horas alguém tem que virar para ele e falar assim: Plata, sossega, não fala nada, fica calado, não fala nada de Flamengo. Quando você voltar, você tenta retomar o seu espaço com o Leonardo Jardim, melhorar a sua postura, a não ser que ele
queira muito forçar uma saída, que é o que está aparecendo, né, cara? Porque ele só faz besteira. Olha isso, a forma como ele fala, enfim. Quem sou eu para dizer algo ao Gonzalo Plata? Mas se eu fosse amigo dele, eu daria uma dica. Plata, nesse momento, o melhor é ficar calado. Repito a frase que eu sempre gosto de falar em momentos como esse. O silêncio não comete erros. Beleza, Plata? Tamo junto, forte abraço. Fui! Também, para que eu possa crescer cada vez mais e ir aprendendo cada vez mais. Eu acho que eu tenho muito ainda a aprender e a descobrir no futebol. Então, eu venho para cá cabeça aberta para aprender e desfrutar ao máximo desses caras que são referências e multicampeões. É o tipo de coisa que a gente só vai saber depois do... É o resultadista. A gente só vai saber assim... Caramba, o Léo Pereira se deu bem, hein? De pegar agora. Ou... Caramba, o Léo Pereira se deu mal, hein? Vai ser em relação ao resultado, Vini Casagrande. Porque ele foi convocado logo agora para ser titular contra a França. Mas é aquele negócio ali. Se ele for bem demais, acabou. Esquece, pai, acabou. E se ele for mal? Caramba, logo agora aí, era a França. Fala, nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fla do Povo, o seu ponto de encontro com tudo o que acontece no Mengão. Hoje trago uma notícia que já está dando o que falar entre os torcedores e promete agitar ainda mais os bastidores do clube. O Flamengo está em negociação avançada com o atacante Marcos Leonardo, e segundo informações do jornalista Mauro Mendes, já está tudo praticamente acertado entre as partes. A expectativa é grande e, ao que tudo indica, o jogador deve ser apresentado oficialmente no mês de junho, reforçando o elenco para a sequência da temporada. A possível chegada de Marcos Leonardo vem sendo vista como uma grande oportunidade para o Flamengo fortalecer ainda mais o seu setor ofensivo, trazendo um jogador jovem, talentoso e com muito potencial de crescimento. A torcida, como sempre, já começa a criar expectativas e imaginar como ele pode se encaixar no time, contribuindo com gols, movimentação e muita raça dentro de campo. Além disso, a diretoria segue trabalhando nos bastidores para montar um elenco cada vez mais competitivo, visando títulos importantes e mantendo o Flamengo sempre no topo do futebol brasileiro e sul-americano. Claro que enquanto não houver o anúncio oficial, a negociação ainda pede cautela, mas o clima é de otimismo e confiança de que tudo será concretizado em breve. E aí, nação, o que vocês acham dessa possível contratação? Marcos Leonardo seria uma boa para o Mengão? Chegaria para ser titular ou ainda precisaria de adaptação? Quero saber a opinião de vocês. Então já deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse possível reforço. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com outros rubro-negros, porque aqui você não perde nenhuma novidade do Flamengo. Fica ligado no canal Fla do Povo, ativa as notificações e vem com a gente acompanhar tudo sobre o Mengão. Saudações rubro-negras. E não esquece, nação, o Mengão segue forte no mercado em busca de mais reforços de peso. Qualquer novidade a gente traz em primeira mão aqui no canal Fla do Povo. Tamo junto sempre, porque aqui é Flamengo até o fim. Círculo Preto Médio.